Professor, o senhor falou acerca da esposa e vamos abordar aqui, mais uma vez, outro tema do livro do senhor. Por que o comunismo é antifamília? Então, vamos lá. Para nós, a família, ela é uma instituição divina. Aliás, não é que a gente tem que entender o seguinte, não é que para nós ela é uma instituição divina. A verdade é que ela é uma instituição divina. Quando Deus criou tudo, ele já criou para funcionar de certo modo, de certa maneira. Quando Deus foi criar o ser humano, ele criou um par, um homem e mulher. E ele já criou uma instituição para uni-los, que chama-se família. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, uma só pessoa. Então, aqui é a instituição familiar formada por Deus. Agora, como que uma filosofia, ou, digamos, essa religião secular, que não acredita que Deus existe, ela vê a família? Por que ele quer destruir a família? Porque, para o marxismo, a família não tem nada de abençoado, não tem nada de divino, não tem nada de bom. A verdade, a família é uma instituição para eles, criada pelo homem com uma finalidade, para o homem explorar a mulher. Ah, você está exagerando falando isso. Não, então você vai pegar o livro do Frederick Engels, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e você vai ler esse livro chatíssimo, né? O que esse livro chatíssimo vai dizer? Ele vai dizer que a primeira forma de opressão que surgiu foi o casamento monogâmico. Esse livro vai dizer que o homem é o burguês, a mulher é o operário sendo oprimido. Ele vai falar que esse sistema de coisas tem que acabar porque é uma forma de opressão. Deu, então, para entender por que ele é antifamília? Porque enquanto que para nós, as duas coisas estão conectadas. Um Deus criador criou tudo, inclusive família. Para eles, a família... Ele chega a dizer assim que o Engels fala nesse livro, que Marx começou a escrever e ele terminou, ele chega a ponto de dizer que foi uma das piores coisas que aconteceu, porque surge a propriedade privada, a mulher se tornou só uma propriedade privada do homem. E aí, pastor, a coisa, o tempo aqui é curto, mas só para você ter ideia, essas feminazes, né, que surgiu aí, esse movimento feminista que surgiu aí, todos eles vão se basear nessa fala de Marx, de destruição da família, nessa fala de Engels, do que é realmente exploração, a ponto de as feministas como Sulamita Firestone, Betty Friedman, todas elas vão assim, escrachar a questão do casamento. Teve uma delas, acho que foi a Sulamita Firestone, que ela faz uma comparação da mulher dando à luz, e ela fala que a pior coisa do mundo é a mulher dar à luz. Vou até falar uma palavra aqui na sua live, pastor. Você Tranquilo. Ela fala assim, quando a mulher dá à luz, é como se ela estivesse cagando uma abóbora. Ela faz a comparação. Você parou para pensar numa mulher falando um negócio disso? Inspirada em quê? Inspirada no Karl Marx. Que entenda assim, gente, a gente é muito ingênuo, a gente acha que eles escreveram aquilo pensando assim, minha ideia. Eles não escreveram minha ideia, escreveram como se fosse a verdade. Pastor, eu li esses dias esse livro aqui que eu fui procurar, Morte da Família. Mas a Morte da Família não é que ele fala que a família está morrendo, é que ele fala que tem que matar a família mesmo, né? Só para você ver aqui, ó, vou ler aqui o comecinho dele aqui, que ele fala assim, ó, por falta de deuses, porque... Entenda assim, o ateísmo, aqui tem uma pergunta até do Décio. Aqui, né? Vou colocar para o senhor responder daqui a pouco. A perseguição ao cristianismo. Por quê? Ele fala contra a religião lá. E, entenda bem, na visão deles, a religião ela é um engano, ela é uma mentira que só serve para os poderosos. Tá? O Décio me segue. Entenda assim, o Marx ele seguia as ideias do Feuerbach. Feuerbach foi talvez o primeiro formulador de uma filosofia da religião ateísta, e o Feuerbach dizia o seguinte, Ludwig Feuerbach dizia o seguinte, que Deus não existe, que Deus é uma projeção da mente humana, que não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança, foi o homem quem criou Deus à sua imagem e semelhança. E aí o Marx dizia que a religião de Deus é que o homem oprimido na sua condição social inventou Deus, né? Então a visão desse pessoal, e esse David Cooper é um marxista ateu, né? E ele fala assim, ó, por falta de deuses, tivemos que inventar poderosas abstrações, ideias. Ele fala assim, das quais a mais destrutiva é a família.
Meu Deus Uma do das céu. ideias mais destrutivas é a família. Tem coisa aqui absurda aqui. Há pouco tempo atrás, inclusive eu posso dar indicação aqui, Sim, lógico, por favor. pastor, no meu canal, vou pedir para vocês se inscreverem lá no meu canal, Missão Atenas. Lá no Missão Atenas tem uma série Marxismo e Família. Entra lá, você vai ver, né? Marxismo e Família. O canal Missão Atenas, não é com H Atenas, tá? E aí você vai ver, inclusive, lá um vídeo de uma filósofa, que ela é a dona da cadeira de filosofia da USP, Marilena Chauí, dizendo o seguinte, ela foi fazer uma palestra numa escola lá no Rio de Janeiro, falou o seguinte, que a família é uma invenção do século, uma invenção capitalista burguesa do século XIX, né? E quem defende essa família é uma besta. Em Meu outras palavras, a gente Deus. é besta, tá? Isso deu muita repercussão, porque, vou falar assim, as famílias pagando um rim para o filho estudar naquela escola, para ela dizer que quem defende a família é uma besta. Então, você começa a ver por que uma mulher fala um negócio desse. Que para começar, é um absurdo, para terminar, é uma mentira. Inclusive, assim, são uma série de 7 vídeos, e um deles eu falo o seguinte, a família foi inventada no século XIX, então vamos ler aqui o Salmo 128, o Salmo 128, escrito 1000 anos antes de Cristo, exaltando a família. Então, isso aí é, sabe, é um absurdo. E aí você tem ali no Manifesto Comunista, você já tem essa distorção indo contra a família, e depois toda a linha de pensadores marxistas